Olá, estamos aqui com o professor Dr. Tiago Barros. Ele é do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Pará e do programa de pós-graduação e Ciências da Informação. E vamos ter um bate-papo aqui. O professor Tiago ele vai falar um pouco sobre a questão da trajetória da arquivologia a partir da análise do discurso e outras questões aí. Professor, qual o percurso histórico discursivo da arquivística? O que é que o professor entende, o que é que poderia passar para os ouvintes? Bom, agradeço o convite do César, agradeço a Eliette, que tem se tornado uma parceira nas questões envolvendo a arquivologia e a linguística, que eu acredito que é uma relação que tem sentido só de crescimento e de expansão, porque tem muito que contribuir com os arquivos. E aí, em relação ao que você perguntou, no caso, a questão da trajetória da arquivologia pela análise do discurso é uma coisa que eu tenho trabalhado há mais ou menos 10 anos, utilizando a análise do discurso de Peixe para discutir preceitos históricos, discursivos do desenvolvimento da arquivologia. Num primeiro momento, eu trabalhei com a questão da arquivologia voltada para os seus manuais. A arquivologia é uma área que, historicamente, esteve muito vinculada a uma questão de como fazer, de como organizar. Então, nesse trabalho inicial, foi buscando compreender algumas obras clássicas da área, como é que elas se postulavam em relação à sua construção discursiva. E num segundo momento, que foi o momento do doutorado, que aí eu expandi isso para uma questão de entender a trajetória de alguns países que tradicionalmente que influenciaram o Brasil na construção dos cursos de arquivologia no Brasil, que no caso foi a Espanha e o Canadá, que de algum modo triangulando assim uma relação entre a América do Norte e a Europa na criação dos cursos e nos vínculos teóricos que o Brasil se vinculou desde o início dos cursos de graduação na década de 70. Então, no caso, em relação à trajetória, o foco foi então esses países, essas tradições, e como é que se constitui o discurso da arquivologia nesses espaços. Aí eu fiz uma análise num primeiro momento de alguns textos clássicos, e num segundo momento de uma literatura mais recente, de autores do Brasil, do Canadá e da Espanha. Então foram mais ou menos uns 8 autores e a obra deles, que são autores que demarcaram e constituíram o que a gente pode chamar de uma questão de construção de um discurso sobre o que é a arquivologia, o que é a organização de arquivo, como é que se constitui então a realidade da arquivologia numa relação. E por que a análise do discurso? Justamente por isso, porque a análise do discurso ela permite que a gente se aproprie de textos, interprete textos, faça um gesto em relação a eles, de uma forma não cronológica, não estática, um texto que foi constituído no início do século XX, tem uma retomada no início dos anos 2000. E por que isso ocorre? Que é o que o próprio Peixe diz, são os movimentos do próprio discurso, à medida que ele se constitui, ele se transforma, ele se altera. Então foram mais ou menos por aí. Ok. E nessa questão do uso da AD no âmbito da ciência da informação? Então, isso é uma coisa assim, eu acho que é uma coisa brasileira isso, A análise do discurso, a própria Orlando e algumas outras pessoas, a análise do discurso, ela se institucionaliza no Brasil, de uma forma muito forte a partir dos anos 80, e isso se propaga por uma série de áreas. Então, quer dizer, você tem pessoas trabalhando com análise do discurso na comunicação, você tem pessoas trabalhando com análise do discurso na ciência da informação, você tem pessoas trabalhando com análise do discurso nas artes,
na questão música, enfim, você tem uma série de fenômenos, textos de comunicação, né? Uma série de tipologias aí de texto, né? Não confundindo com a questão do gênero, mas uma questão, novamente, de vários tipos de discursos que são passíveis de análise. Isso esteve presente, né, na vida acadêmica brasileira. Então, no caso da ciência da informação, a gente começa a encontrar alguns textos que trabalham com análise do discurso em meados dos anos 2000, início dos anos 2000, né? Numa vertente mais internacional, você tem textos do início dos anos 90, de alguns pesquisadores nos Estados Unidos e no Canadá que trabalham questões de discurso, mas não, digamos assim, aquele aspecto militante da análise do discurso do Pechet. É uma análise do discurso a questões muito focada no Foucault, arqueologia do saber, ordem do discurso, porque eles estão num universo bastante diferente do universo da América do Norte, que a análise do discurso não teve o mesmo impacto que teve na realidade brasileira ou no próprio desenvolvimento da análise do discurso na França. Então, isso tem vários aspectos disso, de por que então a análise do discurso na ciência da informação. Eu acho que isso tem um vínculo muito forte com a questão de quão importante é a análise do discurso enquanto uma abordagem, uma perspectiva de análise de texto na realidade brasileira, né? Então, no caso, a gente não é um grupo grande, mas a gente tem mais ou menos uns 5 a 10 pesquisadores na ciência da informação que trabalham com análise do discurso, né, analisando aspectos, né? O meu ponto, e aí é bem único, é em relação à arquivologia, né? Por ser arquivista e por ter uma preocupação com o status teórico da arquivologia, eu acabei que fui, digamos assim, unindo uma coisa com a outra, né? Embora eu não seja formado nas letras, né? Não tenha graduação em letras, não tenho uma graduação em linguística, eu fui, digamos assim, caminhando de uma forma um pouco informal no começo, mas depois cheguei a fazer algumas disciplinas em alguns programas de pós-graduação da área e acabei assim vendo várias possibilidades de aplicação da análise do discurso na ciência da informação e na arqueologia, né, de uma forma mais específica, que é o que eu tenho me focado já há algum tempo, né? Então é um pouco nesse sentido, né? Então porque é uma teoria muito rica, né, que permite várias coisas, né? Exatamente. E a questão, já que está falando do Pechet, a análise do discurso, não é? Então já entra aí o discurso, informação e o conhecimento. O que é que a gente pode ampliar mais em cima dessas três situações aí? Sobre o discurso, sobre informação, sobre conhecimento? Então, né, aí é uma questão bem abrangente, né, bem complexa, que no caso, digamos assim, que aí não é uma coisa que a gente já sai um pouco da questão da arqueologia e entra numa questão que é, digamos assim, da própria ciência da informação, né? A ciência da informação é uma área tão jovem quanto a arqueologia, se não na verdade mais jovem, que tem um status científico em construção, né? O que significa que a discussão dos seus objetos é muito presente ainda na literatura, quer dizer, o que é informação, como se constitui a informação, qual é a natureza da informação, né? E aí o que é então essa transformação da questão da informação para o conhecimento, né? Então, digamos assim, são duas questões que são muito caras para a questão da ciência da informação e de sua constituição, né? Então você tem mais ou menos uns 30, 40 anos que essa questão de um modo ou de outro é trabalhada, né? E quando você olha, né, essa questão da informação e do conhecimento por uma perspectiva do discurso, né, você vê, no caso, né, da ciência da informação, você encontra os espaços que legitimam ela, que são os arquivos, são as bibliotecas e são os museus, né? Então, quer dizer, você encontra no meio dessas formulações do que é a ciência da informação, as áreas que em alguns aspectos são tratadas como sub-áreas da ciência da informação, mas que se constituem muito mais como parceiras da ciência da informação ou numa relação mais horizontal, digamos assim, né, entre essas disciplinas e não tão numa perspectiva um pouco de guarda-chuva. Então, quando você joga a perspectiva do discurso para isso,
né, o conceito de informação ele fica vazio. Por quê? Porque o vínculo dele ele fica com o que legitima ele. O que legitima a informação são o quê? São esses espaços que encontram documentos organizados, né, e passíveis de serem acessados, né? E no caso do conhecimento, ele fica então muito vinculado a uma questão do espaço, né, das universidades, do centro de pesquisa, do laboratório. Quer dizer, então, digamos assim, a questão do conhecimento ela está muito mais vinculada a uma questão do próprio texto, digamos assim, do que especificamente uma questão do ato de informar ou da questão da informação como um objeto, né? E quando você pensa sempre a informação como objeto, você faz esse vínculo institucional. Então eu acho que o caso do discurso para a ciência da informação, ele dá um pouco uma esvaziada no conceito, né? E você tem, então, uma perspectiva de crítica mesmo, né? O discurso, na minha concepção, ele dá para qualquer coisa que você analisa um olhar crítico, um olhar que desconstrói, né? Porque você passa a ver que o sentido pode ser outro, né? Que o sentido pode não ser aquele exatamente que você está definindo ou que foi definido há 20, 30 anos atrás. O sentido pode ser sempre outro. E quando você abre isso com essa perspectiva do discurso, você coloca as coisas numa perspectiva diferente, né? Então, quando a gente pensa em informação, conhecimento e discurso, eu acredito que a gente vai pensar e refletir nesse sentido, né? No sentido que você acaba muito mais legitimando as práticas, né, que levam a essas formulações discursivas, do que simplesmente o discurso em si, né? Como no caso da ciência e informação, às vezes parece que a coisa fica assim, né? Se discute informação simplesmente por discutir informação, né? Por buscar um status científico que continua provisório, né? E eu acredito que, dada a conjuntura que a ciência e informação se constituiu, ela vai ser provisória, né, por bastante tempo ainda, né? É interessante, né? E falando sobre essa questão do discurso, né? E aí, o que é que a gente poderia pensar na questão do pressupostos teóricos da linguística aplicada à representação e organização dessa informação, que é a informação? Então, né, aí no caso a gente começa a expandir um pouco, né? Porque no caso, na minha concepção, a análise do discurso ela funciona muito mais como uma ferramenta teórica do que uma ferramenta prática. Significa que o quê? A gente pode analisar discursos, mas a gente não pode organizar utilizando o discurso, utilizando a análise do discurso, porque a gente está falando de uma metodologia bastante complexa, que tem uma série de fundamentos e as pessoas se debruçam, né, em relação a um discurso a vida toda, analisando aquilo, trabalhando com aquilo, que significa que se nós fôssemos, por exemplo, numa perspectiva discursiva, organizar uma biblioteca, provavelmente a gente precisaria de 4 ou 5 vidas para organizar a biblioteca, né? Então, do ponto de vista prático, digamos assim, eu acredito que a análise do discurso ela não se funciona como uma boa teoria, mas do ponto de vista teórico, né, das formulações ou mesmo de como é que as pessoas compreendem os espaços da biblioteca, do arquivo, como é que elas entendem o que pode ser um arquivista, né? Então, assim, ou como o arquivista é tratado em uma determinada tipologia textual, né? Então eu acho que a análise do discurso contribui bastante. O que eu vejo em relação à organização, que a linguística tem muito a contribuir, é na questão de formulação de sistemas de representação, né? Por exemplo, no caso de ontologia, tesauro, vocabulário controlado, representação no âmbito dos arquivos vinculado à questão da descrição arquivística. Então, a linguística tem, digamos assim, bastante coisa para contribuir para a gente diminuir a questão da subjetividade que existe quando a gente trabalha com os nossos instrumentos de pesquisa, quando a gente trabalha com os sistemas de representação. E como isso, né? Que teorias? A própria semântica discursiva, por exemplo, do Greimas, a linguística textual, né? Que é uma área assim que, digamos assim, o que está externo ao texto é importante, mas também as condições gramaticais desse texto, de como é que ele se formula, né? Ou seja, a noção de sistema na questão da linguística textual está muito mais presente do que na análise do discurso.
é uma teoria muito mais aberta, que na verdade quer romper com a questão do sistema, né? E trabalhar muito mais vinculado a uma questão do que é o sujeito, do que é a ideologia, né? Então, eu acho que para a ciência da informação e aí em relação à organização e representação, pensando em linguística, a semântica discursiva e a linguística textual são áreas que podem contribuir bastante, né? Para que o quê? Para que esses instrumentos percam um pouco o caráter subjetivo, porque no caso da arquivologia em especial, né, existe um grau muito grande de subjetividade quando a gente organiza a informação, quando a gente organiza os documentos de arquivo, né? Quando a gente pensa eles, quando a gente vai constituir um plano de classificação ou quando a gente vai representar isso no âmbito de um instrumento de pesquisa, né? Então, o que a linguística pode contribuir com isso é uma diminuição desses elementos subjetivos mesmo que se apresentam no âmbito da representação, né? E que é uma coisa que eu tenho me voltado mais recentemente, né? E já tem alguns resultados sobre isso, né? Então, de como é que a gente pode fazer isso, né? Principalmente no caso, por exemplo, em relação à questão da coesão, a questão da coerência, a questão da própria constituição do texto, de como é que a gente sintetiza de uma forma menos regional, por exemplo, uma coisa mais universal, enfim, né, uma série de coisas que a questão linguística contribui aí para ir, no caso, para a ciência da informação, na questão da representação e aí, em específico para a arquivologia, quando a gente pensa as questões de classificação e descrição. Na questão da análise do discurso francês, o professor usa Piaget. E por que para essa linha de Piaget? Então, né, como o professor bem sabe, como alguém que trabalha com a questão do discurso também, a análise do discurso, como muito das teorias que tem alguma base linguística, né, elas têm várias vertentes, né? No caso da análise do discurso, a gente tem uma vertente que se fundamenta no Piaget e no grupo dele, né? Uma vertente que é norte-americana, que é a questão da análise crítica do discurso, e uma questão dialógica, né? Que é a questão do próprio Bakhtin, e que num momento posterior da própria análise do discurso do Piaget se aproxima lá no que ele chama lá da terceira fase da análise do discurso, que se aproxima às questões que o Bakhtin coloca, curiosamente, né? Muito antes dele, né? Nos anos 30 e 40, e que aquilo é retomado no início dos anos 80 e tem avançado bastante, né, na área de linguística. Então, eu me foquei na questão do Piaget, principalmente na perspectiva que ele e o Coutinho, o Jean-Jacques Coutinho, trabalha com a questão da formação discursiva, né, que eles apresentam isso lá em meados dos anos 70, né, 75, 76, e o que eles estão trabalhando aí, quando eles se aproximam da questão da formação discursiva do Foucault, né, do Michel Foucault, eles estão pensando um pouco o estado científico das coisas, né? Então, o pensamento deles em relação ao estado científico das coisas me levou a utilizar ele para tentar compreender qual que era a trajetória do estado científico da arquivologia. Então, foi uma coisa meio que pareceu naquele momento, e eu acredito que até hoje, caiu como uma luva para estudar esse tipo de texto, porque o texto científico ele é um texto muito específico, né? A questão de criar um consenso, né, na literatura científica é uma coisa muito presente, e na arquivologia, por muito tempo, só se existia consenso, né? As pessoas só se constituíam o seu texto acreditando que existia um consenso, que existia uma única forma de compreender como é que se classifica documento ou se descreve. Então, foi muito por isso mesmo, né? Que eu me filiei então a essa questão do Piaget. E lógico, né? Como a gente tem que... De onde que a gente enuncia nosso discurso? De onde eu estou enunciando o discurso? Do Brasil, né? Que no caso da questão linguística, os programas de linguística, todos eles têm uma linha de discurso, todos eles estudam Piaget em algum momento, então acaba que, digamos assim, que existe uma certa hegemonia, né?
que a gente tem que tomar muito cuidado para não virar um dogma, né? Porque quando a gente se envolve muito com um filósofo, né? Com um pensador, a gente às vezes perde o senso do que ele disse que não tem tanto sentido assim, né? E o que é legal no caso do Peixe é que ele não foi assim durante a trajetória dele inteira, né? Ele sempre foi um pensador que se questionou o tempo todo e tentou buscar rever a sua teoria a todo momento. É por isso que a gente sempre diz que a análise do discurso tem 3 momentos, né? A questão da análise automática, depois a questão da aproximação com Foucault e aí a questão da aproximação com Bakhtin, né? Quer dizer que então assim ele sempre reviu, né, a sua questão teórica, o que coloca a gente numa perspectiva interessante, né, de quando a gente trabalha isso com a questão da ecologia. E é uma coisa que eu estava em relação a isso, né, essa preocupação, é uma preocupação tão brasileira, né, em relação aos estudos de discurso, de pontuar muito, demarcar muito bem de onde a gente está partindo, que é uma coisa que, por exemplo, na França já não existe mais, né, porque a questão da análise do discurso já passou por uma naturalização muito maior da sua trajetória. Ninguém fica discutindo análise do discurso pensando no Peixe, né? Por exemplo, o próprio Manguenot, ele faz um vínculo à questão da análise de textos, né? Então, quase como se a análise do discurso estivesse presente na vida acadêmica francesa desde o século XIX, né? E no caso do Brasil, não, a gente sempre demarca muito bem, né? E a gente faz isso na ciência quando a gente pensa na ecologia, quando a gente pensa na ciência da informação, quando a gente pensa na comunicação, né? Então, sempre que a gente trabalha com discurso, a gente faz esse vínculo histórico, né? E eu acho que é um pouco de como é que a coisa se institucionalizou no Brasil mesmo. É interessante porque, de repente, o ouvinte ele pode indagar e querer saber qual é a linha e por quê essa questão da linha do discurso, né? Uhum. Foi muito bem explicado aqui que o porquê da linha e porquê o Peixe, não é isso? Uhum. Uhum. Em relação à questão do seu trabalho, quais as perspectivas em trabalhar outros temas? O que é que o professor pretende? Se ele pretende continuar nesse tema ou não? Então, eu na verdade atualmente eu tenho 2 frentes de pesquisa, né? Uma vinculada à questão do discurso e uma vinculada à questão da linguística textual, né? Um projeto de pesquisa trabalhando em linguística textual e analisando instrumento de pesquisa de arquivo, né? E no caso fazendo uma análise da questão da coesão, da coerência, da estrutura, de formulação do instrumento de pesquisa, como é que a gente pode refinar isso, construir modelo, parâmetro, né? Ou seja, uma questão muito mais vinculada ao sistema mesmo de representação, especificamente na questão dos arquivos, né? Então, como é que a gente... porque a arquivologia é uma área que trabalha muito bem com princípios, né? E se fundamenta em princípios, né? O princípio da proveniência, da ordem original, mas como é que a gente reflete sobre esses princípios e se baseia neles para representar a informação, o documento no ambiente de arquivo sem ter os desvios, sem ter a questão da subjetividade muito presente, né? E por outro lado a questão do discurso permanece, porque é uma coisa que eu trabalho há bastante tempo e que eu vejo que eu tenho buscado, até pelo vínculo com o programa de ciência da informação, né, a expandir então a questão do discurso para ciência da informação, né, mas sem perder, lógico, a questão da ecologia de foco, né, e aí no caso eu estou com um projeto de pesquisa com o discurso visando não mais a questão de uma trajetória da área, né, mas uma questão específica vinculada ao que está sendo produzido hoje em arquivologia, né? Então, como é que é o pensamento arquivístico hoje, né? Como é que a arquivologia vê e constitui seu discurso hoje, não mais preocupado com uma questão mais do histórico, da trajetória da área, mas preocupado com o que ela está pensando hoje, né? Então, fazendo uma análise de textos que foram produzidos nos últimos 10 anos, né? Em alguns periódicos, algumas revistas e obras, né? Então, sim, são 2 projetos, né? Um vinculado à questão da organização e da representação, pensando na linguística textual, e outro
pensando a questão do discurso da área da arqueologia, né, da área hoje, né, não essa trajetória que eu tinha feito, no caso, no doutorado. Né? Bem, nós temos aqui o livro do professor Tiago Barros, Uma Trajetória da Arquivística a partir da análise do discurso, inflexões histórico-conceituais. É um livro novo, está sendo lançado, e eu queria perguntar ao professor o que é que ele tem mais também de relevante aqui para que os ouvintes possam entender um pouco. Olha, como eu tinha dito no início, né, o trabalho desse livro, ele é um trabalho que ele, por uma perspectiva mais histórica, ele faz uma trajetória da arqueologia brasileira e suas relações, né, especificamente as suas relações com o Canadá e as suas relações com a Espanha. Né? Então, como é que se deu isso, como é que se estruturou a arqueologia nesses países, como é que se fundamentou, como é que a área trabalha, quais são os textos que são citados ou referenciados com maior propriedade, né, nesses ambientes, e aí faz uma análise, né, quais são então as formações discursivas que a arqueologia se vincula, né? E como resultado do trabalho foi o quê? Foi ver que existe duas forças ali que constituem um pensamento da arqueologia hoje. Uma que tem uma perspectiva muito mais tradicional, né? Ou seja, não de uma perspectiva de deslocar os estudos, mas de uma continuidade do que é um arquivo, do que a gente entende como um arquivo, o que é a organização de arquivo, o que é a questão até da própria classificação e descrição, né? E de um outro lado você tem uma série de movimentos um pouco difusos até em relação à sua constituição discursiva, que visa renovar isso, que visa reconstituir a área, redesenhar, mudar, né? Provocar alguma mudança na área, quer em relação à tecnologia, quer em relação à representação, quer em relação aos seus princípios de fundação, né? Então, o trabalho vai um pouco nessa direção e chega a alguns resultados pela própria análise feita, vinculado a isso, né? Então, é um texto que vai então buscar discutir esses aspectos históricos, mas muito mais vinculado à produção dos textos, né? Como é que esses textos foram se constituindo, como é que esses autores se estabeleceram, por que eles foram referenciados, em que universo, qual era o espaço deles de enunciação, né? Ou seja, como é que essa cena de enunciação se constituía, e aí faz uma análise disso, né? Sem ter um vínculo histórico forte, né? Uma coisa um pouco cronológica, como a gente vê bastante quando trabalha com essas perspectivas. Nós agradecemos a presença do professor Dr. Tiago Barros, um momento importante para o mundo acadêmico, e que esses momentos eles prolonguem, né? Para que os docentes eles possam, na verdade os discentes eles possam, docentes e discentes, né? Nós possamos aprender mais um pouco da arquivologia, que é um tema muito falado no país, e queria passar para o professor para as últimas considerações. Eu agradeço, né, o convite, eu espero que seja interessante colocar o que a gente discutiu aqui. É isso.